Oi, gente, vamos colorir mais um Bob Goods? Dessa vez eu escolhi esse desenho da praia, dividi ele em 4 partes e a gente vai experimentar 4 tipos de canetas que eu tenho aqui em casa, tá? Eu comecei com a Uhuhu, todo mundo conhece, sabe que é uma marca muito boa, porém o precinho dela não é acessível a todo mundo. Então eu vou fazer esse teste para vocês verem que dá para fazer também com as outras canetas. Então eu comecei colorindo aí com esse céuzinho azul, tá bem? Depois eu vou tentar modificar um pouquinho o tom de azul da água, né, para não se confundir com o céu. E perceba que esse pedaço, ele é um pedaço grande e que essa caneta, ela não mancha, tá? Ela é muito boa. Porém, como eu já comentei, todo mundo sabe, o precinho dela não é muito acessível, ela é um pouquinho mais cara do que as outras canetas. E ela também é difícil de ter aqui no Brasil, né? Tem que esperar quando tem. Eles avisam no depósito ou no site da Uhuhu e tem que ficar olhando sempre para ver quando chega. Eu escolhi esses tons de azul, depois vocês vão ver que eu escolhi um vermelho, porque eu queria uma cor bem chamativa nesse guarda-sol aí. E outra coisa, gente, ela é uma caneta boa e ela não solta tanta tinta. Eu percebo que com outras canetas, as canetas soltam, eu não sei se é mais tinta ou mais álcool, e o papel ele dá uma enrugada, sabe? Não que seja um problema, né? Mas dependendo do tamanho da área que você vai colorir, ele dá uma enrugada muito boa. E eu também percebo que quando você tenta construir camadas, né, passar mais de uma vez, ele começa a desfarelar o papel. Então, assim, essa caneta ela é cara, mas ela tem que ser melhor porque ela é mais cara, tudo bem? Aí eu colori esse barquinho e aí esse pedaço da Uhuhu já terminou. Oi, gente, vamos colorir mais uma parte do nosso livro do Bob Goods? Lembrando que é a saga colorindo com 4 tipos de marcadores diferentes. Essa parte estou colorindo com os marcadores da Shenhui, que eu adquiri recentemente na loja Shen. São marcadores de ponta XL e ponta brush, que é ponta de marcador. São marcadores que têm a ponta um pouco mais macias do que da Uhuhu, são tons diferentes. Quando você faz degradê, dependendo da cor que você tá misturando, dá uma manchada, tons próximos não. Gente, eles têm essa ponta brush bem macia, então ela é mais macia que da Uhuhu. E perceba que em áreas grandes ela tem bastante qualidade e não mancha. As cores são lindas e eu acredito que fiz uma ótima aquisição. Quanto à durabilidade, não sei, gente, porque eu acabei de adquirir. Espero que dure bastante, tá? E é isso, gente. Essa é a parte 2, colorindo. E percebam aí, né, que eu tô usando tons parecidos para que vocês percebam depois a diferença entre as cores dos 4 tipos de marcadores que eu escolhi. Então, parte 2 e daqui a pouco a próxima. Oi, gente, voltamos para nossa saga do Bob Goods, colorindo Bob Goods com 4 tipos de marcadores diferentes. Esses marcadores são da BRW com 80 cores. O que acontece? Eles são marcadores com a ponta fina e com a ponta XL, que é aquela ponta de marcador. A qualidade desses marcadores, gente, ela é muito boa, me surpreendeu de verdade. Elas mesclam muito bem, elas misturam muito bem, elas não marcam, elas secam rápido, mas o único difícil dela é porque a ponta é fina e eu acabo utilizando aquela outra ponta, porque demora muito para colorir com a ponta fina. Se esses marcadores fossem com a ponta pincel, eles seriam perfeitos, gente. Perceba que eu tô fazendo aí uma textura de areia pra gente ver, pra vocês verem, né, como ele se comporta também fazendo textura. Tem uma cobertura boa, se você consegue sobrepor as cores, ele faz uma mesclagem de cores boa. Esses marcadores, na minha opinião, de ponta assim, fina, igual da Touch, eles são os melhores, tá? Eu vou tentar usar bastante cor para vocês verem como as cores são muito vivas. O único difícil também é porque as cores não tem cores pastéis, tá? Só tem cores fortes, são cores bem saturadas, mas as cores são muito vivas. E eu acabo utilizando esses marcadores mais do que o da Uhuhu por conta das cores serem mais vivas. Principalmente quando eu vou colorir grama, quando eu vou colorir coisas verdes, os verdes dessa de 80 cores, eles são muito lindos. Olha esse verde que eu tô utilizando aí para colorir essa toalha. Ele é muito lindo, ele é muito vivo.
E aí eu vou colocar cores também que vocês já viram ali em cima para vocês verem a diferença dos tons da Uhuhu. Vou utilizar vermelho, vou utilizar verde, amarelo, o azul escuro, né, para vocês verem. E assim, gente, o azul escuro, eu acho muito mais bonito o azul escuro desse da BRW. E o vermelho, eu acho também ele mais bonito do que da Uhuhu, por exemplo. Eu acredito que esses marcadores, eles têm uma qualidade profissional, tá? Porque eles são bem... A qualidade deles é bem parecida com esse da Uhuhu. Se fosse, assim, ponta brush, a gente tava feito aqui no Brasil. Mas, né, tem esse probleminha aí dessa ponta que eu não gosto muito, gente, mas é porque eu acho que demora muito para colorir. Esse vídeo foi o que mais demorou para mim fazer, para vocês terem noção. Os outros foram mais rápido porque a ponta brush, ela é mais rápida e como ela é macia, torna a parte de colorir mais gostosa, sabe? Não sei explicar como. Quem já testou os dois, acho que vai conseguir me entender. Aí eu comecei a dividir várias cores aí, peguei turquesa, peguei azul, peguei verde, peguei amarelo, para vocês verem o comportamento das cores, tanto escura quanto um pouquinho mais claras, no papel. Percebam que ele não mancha, ele é muito bom, como eu falei para vocês. Eu vou fazer algumas misturas aí de turquesa, azul, fiz algumas cores diferentes ali na cesta. Vou fazer a mesclagem assim, no filtro solar, como se fosse um vidro branco. Vocês percebem que quando você utiliza zero, que nesse marcador vem a zero, ele super some a cor, sabe? Ele fica parecendo uma sombra num vidro branco, por exemplo. Ele tem cores lindas, tá? Se vocês quiserem, comentem aí que eu mostro para vocês o swatch deles ou faço um vídeo exclusivo falando somente deles, porque como ele é brasileiro, né, tem aqui no Brasil, acredito que possa interessar para vocês. Mas percebo que eu continuo distribuindo cores aí, as cores deles são muito boas, como eu falei, não mancham, são cores fortes, bem pigmentadas. E é isso, gente, daqui a pouco ao... Oi, gente, parte final do nosso vídeo, saga aí colorindo Bob Goods com 4 tipos de marcadores diferentes. Esses marcadores foram os primeiros marcadores que eu comprei, que é da Tote, tá? Quando eu adquiri os outros marcadores, esse eu dei pro meu filho, então é ele quem está utilizando. A única cor de caneta que acabou desses marcadores é o preto e todos os outros demais estão funcionando, tá, gente? Aí, o que eu percebo da diferença desses marcadores, né? São marcadores que tem super qualidade, tá, gente? Eles são muito bonitos. Percebo que em algumas áreas muito grandes, vocês vão perceber que quando eu estiver colorindo areia, eles dão uma manchada, mas nada que, nossa, fique horrível, sabe? Mas eles dão uma manchada, mas nada que uma textura, como vocês vão ver que eu vou fazer aí na areia, igual tá do outro lado, resolva o problema. Lembrando que eles são marcadores super baratinhos, então a gente também não pode esperar que ele se comporte como um marcador profissional. Para quem tá colorindo como hobby, vale super a pena. E lembrando que o preço dele é muito bom. Percebam aí que a hora que eu começo a colorir a areia, eu faço igual com os outros marcadores. Mas toda essa ligação, quando você passa um pouquinho por cima, ele marca bastante, podem perceber aí. Mas, como eu falei, não é uma marcação que fique horrível, tá, gente? Mas, pelo preço dele, vale super a pena. Eles são marcadores bons, são marcadores que têm cores vivas. Dá para fazer texturas de todas as texturas. Eu já tentei tijolinho, areia, grama, super funciona. E como eu falei, eles são marcadores aí que todo mundo tem acesso, porque são os marcadores mais em contas que a gente vai ter aí. Lembrando que eu testei, o primeiro foi a Ohuhu, o segundo foi a Shinhui, que são parecidos com ponta pincel, depois BRW e Tote, que tem as pontas, tanto ponta fina quanto ponta XL, que é aquela ponta de igual marcador, tá? Vou nessa toalha, na prancha, eu vou tentar usar as cores semelhantes aí, para vocês verem que o da BRW, os tons, eu acho muito mais vivos, tá? Na verdade, do que todos os outros marcadores. E vocês vão ver que, gente, o Tote super compensa, tá? Ele tem bastante qualidade e também não é desenho profissional, né, gente? Isso daí é só pra gente se distrair um pouco, pra distrair a nossa mente. Então, não precisa ser uma coisa que vai deixar a gente
nervoso, ai, porque manchou, ai, porque tem que ser perfeito, ai, porque tem que ter sombra. Não, gente, é só pra gente se distrair. Tem pessoas que, nossa, fazem muito perfeito, que a gente vê que faz sombra, que faz textura, que deixa muito real. Mas, gente, não é tão necessário, tá? Isso daí é para nossa diversão, para distrair a nossa mente do nosso dia a dia. Então não relevem, tá? Quando fica manchado, quando você ainda não conseguiu fazer sombra, fazer luz, e isso é super normal. E outra, a gente faz isso para nossa leveza e não para a gente ficar mais perturbado. Com o nosso dia a dia, a gente já se perturba demais. Eu abri aí a imagem, vocês percebem ver as 4 canetas aí, tá bom? E percebam que a qualidade deles são bem semelhantes. Agora, o que eu vou fazer? Vou finalizar o desenho utilizando a minha caneta branca. É uma caneta da Molin, tá? Que é um kit que tem, não sei se é 10 ou 12 canetas. E elas têm essa pontinha pincel e elas são acrílica. E aí eu vou fazer esse efeito de água aí, né, no mar. Depois vocês vão perceber que eu vou fazer efeito aí da luz do sol batendo aí na água, né? Porque ela reflete a luz do sol, né? Aparece. E aí, vou fazer esse efeito bem simples, tá, gente? Só fui fazendo os risquinhos pra dizer que a água tava em movimento. Depois eu volto com aqui pra... Agora pros objetos, né? Pra algumas coisinhas. Só fazer uns pontinhos de luz, mas bem pouquinho, tá, gente? Eu não exagerei, não. E depois eu volto com essa mesma caneta que a mesma caneta do mesmo kit, só que agora com amarela para fazer o sol. E é isso, gente. Gostaram?